Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer dois exercícios sobre integrais duplas em regiões retangulares para fixar as ideias sobre esse tema. Então vamos lá aos exercícios propostos. Eu tenho então aí primeiro a integral dupla da função x menos 3y², onde a região de integração o x varia de 0 a 2 e o y varia de 1 até 2. Então, vocês podem perceber que a gente pode escolher do jeito que a gente quiser aí a integração, e eu vou escolher, primeiro eu vou integrar em relação a y, depois a x. Considerando então como x apareceu primeiro, vou colocar ele primeiro como limite de integração e o y depois, porque ele apareceu depois ali no meu conjunto. Só por isso, não tem nenhum truque, nada que me tenha feito escolher de outra forma a não ser essa relação clássica, né, de olhar quem apareceu primeiro dentro da região de integração, tá? Então, vamos integrar primeiro em relação a y, a integral em relação a y, o x é constante em relação a y, então vou repeti-lo e vou acrescentar um y. Menos 3y² é constante em relação a y, então menos 3y ao cubo sobre 3, onde o y varia de 1 até 2 dx. Então, agora, substituindo, né, primeiro aqui dá para a gente simplificar esse 3 que ficou aqui. Deixa eu fazer isso primeiro. E agora a gente vai utilizar os limites de integração em y no lugar de y. Então, tem a integral de 0 a 2 de x vezes 2 menos 2 ao cubo, menos os limites inferiores, ou seja, substituindo y por 1. Então, menos x vezes 1 mais 1 ao cubo. Percebam que eu tive que trocar o sinal nos limites inferiores, tá? Dx. Então, eu fico com a integral de 0 até 2 de 2x menos 8 menos x mais 1 dx. Então, eu tenho integral de 0 até 2, 2x menos x dá x, menos 8 mais 1, menos 7 dx. Integral agora de uma variável em relação a x, polinômio de primeiro grau, sem muita dificuldade. Então, a integral de x vai ser x² sobre 2, menos 7x, onde o x varia de 0 até 2. Então, eu tenho aqui 2² sobre 2 menos 7 vezes 2. 4 sobre 2 dá 2, menos 14. Então, o resultado aqui dessa integral vai ser menos 12, ok? Bom, tentem fazer na ordem inversa e ver que vai dar o mesmo valor, menos 12, né? Então, agora a gente vai para essa aqui, que eu coloquei propositalmente essa função, porque, na verdade, parece que não faz diferença a ordem de integração, e no caso desse exercício vai fazer diferença sim. E a gente pode observar por quê. Veja, a minha função seno de x e y ela depende ao mesmo tempo de x e y, e eu tenho y do lado de fora. Então, se eu começasse a integrar em relação a y, eu teria que fazer um processo de integração por partes em função de eu ter um produto de duas funções que ambas dependem de y. Mas, como eu quero escapulir dessa questão da integração por partes, pode ser que se eu começar a integrar em relação a x, eu consiga resolver essa questão. Então, eu vou começar integrando em relação a x, porque a dependência de x está apenas no seno, e aí eu não preciso utilizar a integração por partes, tá? Então, o x varia de 1 a 2 e o y varia de 0 a π. Também é importante observar que essa é uma outra forma da gente representar o domínio de integração retangular. O primeiro intervalo sempre vai se referir a x e o segundo sempre a y. Então, como eu quero começar por x, eu vou colocar aqui o intervalo de 0 a π, depois o intervalo de 1 até 2, e aí eu tenho y seno de x e y
dx dy, tá? Então, a integral de 0 até π, agora eu vou integrar em relação a x primeiro. Eu tenho, repito, o y, a integral do seno vai dar menos cosseno de xy. Como eu estou integrando em relação a x, eu vou ser obrigada a dividir por y em função da regra da cadeia que acontece aqui. Como isso? Se eu derivo menos cosseno de xy, vai dar seno de xy vezes y, se eu derivo em relação a x. E aí, como eu estou fazendo o processo inverso de integral, tem que dividir para o y para compensar esse vezes y que sairia caso a gente fizesse a integração, aliás, a derivação em relação a x. E aí eu tenho aqui a variação do x de 1 até 2, e a gente vai ficar com o dy. O que a gente pode observar dessa primeira integração? Quando eu dividir por y ali, eu posso cancelar o y que está no numerador com o y que está no denominador. Então, esse sai com esse, e agora a gente vai substituir os valores de x devidos aos limites de integração. Então, vou fazer aqui a integral de 0 até π, menos cosseno de 2y, certo? Substituindo o x por 2, mais cosseno de y, substituindo y por 1, dy. Então, menos, a integral do menos cosseno vai dar menos seno de 2y sobre 2 mais seno de y, certo? Onde esses valores de y vão variar de 0 até π. Então, eu tenho menos seno de 2π sobre 2 mais seno de π mais seno de 0 sobre 2 menos seno de 0. E se a gente observar, tanto o seno de 2π quanto o seno de π e os senos de 0, todos dão 0. Então, aqui é 0, 0, 0 e 0. E com isso, vai ser 0 aqui, o resultado dessa integral. Só que a gente não fez a integração por partes, que teoricamente nós teríamos que fazer caso nós começássemos a integração por y. Então, o recado desse exemplo é isso. Nós podemos escolher a ordem de integração, mas é conveniente que a gente escolha a ordem de integração que facilite nossos cálculos e dê menos trabalho. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Eu espero você na próxima. Até mais. Tchau, tchau.